Querido, qual será a sua escolha? Lendo o livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículos 18 e 25, extraímos a seguinte palavra: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Agora vamos ler também 2 Pedro, capítulo 3, 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Queridos, no primeiro texto lido, vemos uma mensagem principal à igreja de Tiatira. O breviário, ou seja, o resumo, é que os crentes desta igreja conservassem a sua fé, uma vez que alguns crentes estavam seguindo uma mulher que se dizia profetisa, mas induzia a imoralidade no seio da igreja. Seu nome é Jezabel, e ensinava e seduzia os cristãos de Tiatira para que fizesse o que Deus condenava, como adorar deuses estranhos e participar da prostituição sagrada. Evidentemente que esta Jezabel, queridos, não era a esposa do rei Acabe, a fenícia, e que viveu nos dias do profeta Elias, no século 9 a.C. Entretanto, esta Jezabel do Novo Testamento é apenas uma simbologia ou representa a igreja infiel, e seus filhos, os crentes infiéis, são seus seguidores que não ensinam a verdade de acordo com as Escrituras Sagradas. Olhando um pouquinho para a história, Jezabel, em seus dias como rainha, realizou uma proeza terrível. Ou seja, ela conquistou uma maldade
terrível ao introduzir cultos de adoração a Baal e a Astarote, que era uma entidade fêmea conhecida como esposa de Baal. Astarote era representada pela lua e era conhecida como a deusa da fertilidade, da sexualidade, do amor e da guerra. Então essa rainha conseguiu com seu esposo fazer a nação de Israel deixar de ser monoteísta, ou seja, adorador de El Shaddai, o único Deus, para ser politeísta, adoradores de múltiplos deuses. E evidentemente que este casal maligno forçava mais o culto pagão. E o diabo, querido, não admitia concorrência como até os dias atuais. Acabe, que era rei do norte, dirigia o país com mão de ferro e era poderoso e temido. O profeta Elias foi o único profeta que teve a coragem de se opor publicamente a Acabe e a Jezabel, apesar do risco de vida, da ameaça à sua vida. Deus cuidou deste profeta e cuidou do seu povo, mas julgou tanto Acabe como Jezabel com mortes violentas e também desonrosas para monarcas, conforme os irmãos podem constatar lendo 1 Reis 22, 34 e 2 Reis 9, 33. Jezabel, um símbolo da maldade, idolatria, perversidade, entrou para a história. Então, no texto de Apocalipse 2, 18 ao 25, mostra-nos que alguma falsa profetisa da época do apóstolo João estaria desencaminhando a igreja de Tiatira. O certo é que esta igreja, os crentes que dela faziam parte, foram consideradas como a igreja infiel. Os membros que permaneceram fiéis à mensagem original do Evangelho são a igreja remanescente de Cristo, a noiva fiel de Jesus. O simples fato de que o lado da igreja seguindo Jezabel era maior em número de membros não fez com que se tornasse igreja original. Essa Jezabel de Tiatira do Novo Testamento, portanto, conseguiu seduzir os cristãos às práticas de idolatria e prostituição, ou imoralidade sexual, ou impureza espiritual. Ela incentivou os servos de Deus a comerem coisas sacrificadas a ídolos, que era uma prática condenada que representava, queridos, comunhão com os demônios. Basta lermos Atos 15, 20 e o 29. Observem. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas fazeis se vos guardardes. Bem vos vá. E agora vamos ler também 1 Coríntios 10, 20 ao 22. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele?
Queridos, de acordo com o texto que lemos no início, o problema da igreja de Tiatira foi a sua tolerância dessa falsa profetisa. Na leitura do Novo Testamento, vemos muitos ensinos que mostram que os verdadeiros servos de Cristo Jesus, em hipótese alguma, devem aceitar ensinos mentirosos, heréticos, e nem mesmo tolerar os falsos mestres na direção da igreja. Vamos ler alguns textos bíblicos. Efésios 5:11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Agora Romanos 16, 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suave palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Agora Gálatas 1, 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 3, do 10 ao 11, ele diz algo bem claro. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. No texto de Apocalipse 2, 21, lemos: e dei-lhe tempo para que se arrependesse. Querido, você que se encontra desviado, fraco na fé, ainda ama os prazeres da carne, o pecado, vivendo em desobediência clara à palavra de Deus, que nos ensina: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Portanto, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 15 ao 17. Portanto, você está vivendo, querido, em grande perigo, uma vez que você pode morrer a qualquer momento e você está preparado para esta realidade. Saiba de uma coisa: Jesus é longânimo e paciente. Ele deu tempo suficiente para Jezabel se arrepender, mas ela não quis. É o que ocorre com muitas pessoas nos dias atuais. Conversando com uma pessoa há uns 10 dias atrás, ele se dizia crente em Cristo e até frequentava, era membro de uma igreja, estava conversando comigo normalmente, de repente acendeu um cigarro e começou a fumar e falou para mim: pastor, eu sou um crente muito relaxado. Bem, queridos, muitos brincam com a sua fé, com a sua vida espiritual, ficam adiando o seu concerto com Deus, a vida verdadeira de santidade. O apóstolo Paulo nos advertiu:
Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Romanos 2, 4. Eu procuro viver o hoje como se fosse o meu último dia na terra, porque reconheço que o amanhã não me pertence. O apóstolo Tiago fala disso. Não despreze a paciência, querido de Deus. Venha logo imediatamente aos seus braços. Bilhões de pessoas já morreram e não acreditavam que iria morrer tão cedo. Fizeram planos para o futuro que jamais se concretizarão, pois já passaram para a eternidade sem Deus e sem salvação. Em Apocalipse 2:23 diz: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Alguns fariseus, queridos, estavam entre aqueles que ouviram estas palavras de Jesus. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendências de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes, tu sereis livre? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendências de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosseis filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Bem, os fariseus disseram a Jesus que eles eram filhos de Abraão, o pai da fé, mas filhos refere-se às pessoas que seguem o ensinamento ou exemplo de alguém. Assim, os descendentes de Abraão são aqueles que praticam as mesmas obras, e os filhos do diabo são aqueles que imitam as suas obras. Observem a resposta que Jesus disse aos mesmos depois que disseram ser filhos de Abraão: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Queridos, quando em Apocalipse lemos sobre os filhos de Jezabel, é provável que os filhos de Jezabel sejam aqueles que seguem os ensinamentos e praticam as obras dela. Jezabel, mulher do rei Acabe, era uma mulher obstinada e sem amor e respeito por ninguém. Também essa perversa Jezabel era mulher manipuladora. Ela fazia uso da beleza para tentar seduzir aos homens, pois pintou os olhos e colocou enfeites em seus cabelos para tentar seduzir o general Jeú, como lemos em 2 Reis 9:30. Finalizando, queridos, a história se repetia na comunidade de Tiatira, pois o líder daquela comunidade estava sendo influenciado pelo espírito de Jezabel, sendo omisso aos erros e prostituições. O Senhor Jesus Cristo chamou de
profundezas de Satanás, os pecados praticados naquela comunidade. Quantas igrejas dos tempos pós-modernos estão assim? Há um ditado que diz: igreja carnal atrai crente carnais. De que lado você está? Não esqueça, querido irmão, se você não é um crente carnal e nem frequenta uma igreja assim, onde a liderança é carnal, procure viver uma vida que agrada a Deus. Esta é a escolha correta. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, queremos seguir os bons exemplos, exemplo daqueles que te serviram com inteireza de coração na Bíblia, Deus. A igreja de Tiatira tinha muitos crentes, Senhor, que amavam o pecado, viviam nas profundezas das obras do diabo, mas ali também tinha um grupo temente a Ti, fiel a Ti. Ajuda-nos a sermos fiéis até a morte, como ensina a Tua palavra. Abençoa esses lares que nos recebem. Levanta os caídos, liberta os amanietados do diabo, conduzindo-os à bendita graça de Jesus. Em nome de quem oramos. Amém. Queridos, até o nosso próximo encontro com a graça de Deus.